Muito bom dia a todos. O meu nome é Paulo Carlos, sou Quality Manager e também responsável pela área de DevOps na Noesis e tenho feito aqui um percurso interessantíssimo e fantástico nesta área de qualidade. Não queria deixar, entretanto, antes de me apresentar, falar um bocadinho também sobre aquilo que tem sido o meu caminho, no fundo, por este desafio todo que nós temos tido aqui, qualidade, e estou a falar para gente de qualidade, essencialmente gente também apaixonada por aquilo que me apaixona há 20 anos, e dar os parabéns a este teste em Portugal, e dos quais fui um dos primeiros oradores há 10 anos atrás, e, portanto, fico muito, muito contente de voltar a participar para mim será um prazer aqui partilhar um conjunto e refletir aqui sobre algumas temáticas que nos são muito queridas e principalmente temáticas que, de certa forma, nos têm motivado a pensar diferente, a pensar um pouco diferente e, de facto, a nossa característica como QAs, enfim, todos responsáveis pela área de testes, qualidade, enfim, tudo o que lhe queiram chamar, podemos chamar, e eu não vou definir aqui QA ou tester. Para mim, falando de QA ou falando de tester, estamos a falar exatamente da mesma pessoa. E, em termos de percurso, comecei, de certa forma, este desafio com uma área que agora se chama DevOps, mas que, de certa forma, foi feita desde o início, de forma manual, que funcionava, levava o seu tempo, tinha os seus delays, mas funcionava, mas que, com este percurso todo de há 15 anos para cá, e com o surgimento de um conjunto de ferramentas, tem, de certa forma, evoluído bastante. Comecei esse percurso, passei aqui por algumas fases principalmente na área de telecomunicações. Depois tive aqui também uma atuação muito forte, saindo dessa área de telecomunicações, mas com um desafio que me foi colocado pela empresa para ir ao Brasil, ou para o Brasil, abrir, no fundo, o mercado brasileiro, enfim, fazer aqui um processo de internacionalização que a empresa tinha como objetivo. Aceitei. O foco era essencialmente qualidade. Nós, fruto também um pouco da experiência, tínhamos esta como uma área bandeira, uma área âncora que nos sentíamos confortáveis para começar essa internacionalização. Estive no Brasil quase 6 anos, abrimos a operação, felizmente tive a possibilidade de participar em excelentes projetos, desde o do setor de comunicação, um dos grandes projetos, e é uma empresa conhecidíssima mundialmente, a Globo, e que, de certa forma, é um projeto que ainda hoje, felizmente, está full e com todo o vapor. Depois também tive alguns projetos em que passei pela área da aviação, estive na área da banca, um banco também americano, um grande banco americano, que no Brasil, imaginem o Brasil, com toda aquela dimensão, estamos a falar de ecossistemas bastante maiores do que aqueles que nós temos aqui como realidade, mas enfim, os problemas são os mesmos, tudo isto, as temáticas de qualidade, desenvolvimento, gestão de projetos, todas elas, seja o país que for, acabam por ser um pouco iguais. Depois também tive alguma atuação dentro do cenário do contexto brasileiro numa telecom, enfim, talvez das maiores telecoms que existe na América Latina. Felizmente também pude levar algum daquilo que era o meu know-how, daquilo que era os principais erros, problemas, falhas, e tentar alavancar aqui alguns projetos até que começaram de raiz e que foi bastante interessante também levar esse know-how para lá. Voltei para Portugal em 2018, abracei também um projeto em que, essencialmente na área de energia, estive envolvido nesse projeto durante 3 anos, foi um projeto fantástico, onde tivemos dentro desse projeto alguns subprojetos que nos levaram até aqui
a fazer o suporte e o apoio de todo o projeto a um nível global, onde andámos por diferentes países no mundo inteiro. Foi extremamente interessante e extremamente aliciante. E, ultimamente, assumi aqui também com a Noesis um projeto que para mim é extremamente aliciante, que é, no fundo, ser responsável pela área DevOps. Queria agradecer, antes de mais, agradecer a todos aqueles que por mim se cruzaram e se têm cruzado e se continuam-se a cruzar neste meio. Tenho aprendido muito com vocês, tenho aprendido de facto coisas interessantíssimas, mas tenho aprendido essencialmente que nada sei e tudo ainda está por descobrir. E esta curiosidade natural, que é no fundo, uma característica comum de todos os, que deve ser uma característica comum de todas as pessoas, sejam elas de qualidade, enfim, de desenvolvimento, mas principalmente na nossa área de qualidade, estou muito grato por isso. Grato muito pelas pessoas com quem tenho trabalhado diretamente, com quem tenho formado equipas, tenho tido equipas absolutamente fantásticas. Tem sido um percurso absolutamente fantástico. Sei que alguns deles estão aqui e gostava-vos de agradecer publicamente todo esse trabalho, o quanto vocês, para mim, representam como pessoas e é, de facto, para mim, a característica principal. Tudo o resto se aprende, tudo o resto se chega lá, mas o facto de serem boas pessoas é, para mim, um privilégio e obrigado por me proporcionarem todos os dias também alguma alegria e felicidade neste trabalho. Dentro do nosso contexto e da nossa realidade, os últimos 10 anos têm sido anos absolutamente fantásticos. E têm sido fantásticos porquê? Porque têm sido tantas as mudanças, têm sido tantas as alterações, as adequações e os desafios que os nossos, e falo dos nossos clientes, enfim, que nós acabamos por comprar um pouco também aquilo que é o problema do cliente. Isso é, de facto, uma necessidade, porque se não o fizermos também não estamos a fazer aquilo que se pretende na área de testes, que é nós sermos o espelho de produção e sermos o espelho daquilo que é a realidade funcional, ou não funcional também, do negócio e, enfim, tudo aquilo que é necessário garantir. E garantir, ultimamente, há muito aquele estigma hoje em dia do valor, o que é que nós precisamos de entregar, o valor que é. Isto também pressionou muito aqui as empresas. De certa forma, temos de distinguir aqui dois tipos de empresas. Aquelas que já estavam no meio digital e aquelas que não estavam no meio digital e tiveram que rapidamente reagir, porque com esta pandemia que vivemos, assim, estamos nisto há 2 anos, esta função digital passou a ser fundamental para a resiliência e mesmo para a própria sobrevivência de muitas empresas. E este foco, no fundo, também nos trouxe aqui uma alavancagem das empresas em que, ok, eu vou ter que olhar para esta competência digital muito rapidamente, vou ter que perceber rapidamente como é que eu consigo colocar no mercado, como é que eu consigo, de certa forma, chegar aos meus clientes que alguns deles iam ter só apenas nas lojas ou em termos daquilo que eram os sites ainda muito limitados, quem diz sites diz as apps ainda muito limitados, mas que, de certa forma, conseguiram perceber e muitos ficaram por caminho, outros, garantidamente, alavancaram e alavancaram bem. E este movimento, Agile, DevOps, que já, no fundo, estamos a falar aqui, num período de 10 anos, nos últimos anos, tem sido muito mais um método, um modelo preferido dos próprios projetos de transformação digital e com algum sentido. Bom, falando primeiro da área DevOps, era necessário, de facto, ter uma rapidez e uma agilidade para colocar tanto os developers a ter o código certo, a desenvolver o código certo, a fazerem as builds no momento certo, no sítio certo, com as bibliotecas certas, pegar nesse build, rapidamente colocá-lo nos ambientes para serem testados e depois, rapidamente, ter um contexto de release também controlado, mas muito, de facto, rápido e, principalmente, para além da rapidez, ter a segurança de que estávamos a colocar aquilo que deveríamos colocar
nos diferentes ambientes. Isto não é fácil, teve o seu percurso, como vos disse, fiz isto manualmente durante anos, teve as suas dificuldades, mas, de certa forma, o que era importante era colocar rapidamente, no fundo, o pacote em produção, e esse pacote também ter aqui uma garantia de que aquilo que nós, a um determinado momento, iríamos colocar à frente do cliente seria o correto. O Agile vai nos proporcionar aqui, principalmente na componente de entrega, veio, e lembro-me aqui de uma situação muito gira, que era, há 15 anos atrás nós fazíamos uma coisa, não sei se vocês têm esta noção, alguns se calhar ainda não passaram por elas, que era o conceito do War Room. Cada vez que havia um problema, todos nos juntávamos numa sala, as pessoas responsáveis pelo Configuration Management, Deployment e Release, os testers, os developers, os business sellers, as pessoas do negócio, e muitas vezes não se saía daquela sala sem o problema estar resolvido. Bom, o que se fez, no fundo, foi padronizar este modelo e transformá-lo num modelo de entrega. Parece-me a mim que o modelo faz sentido. Faz sentido. De facto, nós não podíamos estar à espera tanto tempo daquilo que era, principalmente, a espera, às vezes de meses, de colocação de funcionalidades em ambiente produtivo. O time to market é muito agressivo e, de facto, este modelo vai nos ajudar, de certa forma, a ter esta agilidade de colocar coisas mais rápido. Também, e não está perfeito, obviamente não está perfeito, cada organização é uma organização, também ajudar a principalmente perceber uma coisa, que era, nós conseguimos testar os nossos produtos em produção, ou pelo menos as empresas, não nós, as empresas, muito mais rapidamente. Então a falha e o perceber se o produto era ou não era um produto que funcionaria para o mercado, era muito mais rapidamente até descartado se não funcionasse, ou então, ok, temos aqui um MVP, vamos pegar neste MVP e vamos desenvolvê-los. As iterações, enfim, os modelos foram-se mudando, desde o Scrum, também, enfim, tudo aquilo que é a percepção daquilo que, e pelo menos a necessidade, porque podemos ter aqui contextos em que ou estamos a trabalhar com um produto único, não tem a grande integração, mas depois temos aqui contextos mais complexos em que a integração dos diferentes sistemas é muito maior, precisamos perceber a arquitetura e principalmente precisamos, e acho que estamos neste momento no contexto Agile, a entender que o modelo precisa ser escalado e precisa ser pensado, precisa ser adequado à grande complexidade de arquitetura funcional, enfim. E, felizmente, tenho estado a participar em algum destes projetos. No entanto, há números que, apesar de tudo, ainda nos fazem preocupar. E, de facto, este é um indicador tirado aqui de um consórcio americano e que estamos a reportar para 2020 e reparem no valor ainda quase que absurdo, desculpem-me o termo, de que, em termos de falhas operacionais do software, ainda existem dentro do contexto de produção e da entrega do software. Portanto, é o relatório que nos faz pensar se terá o modelo, ou a forma como está desenvolvido, porque, no fundo, o modelo, no início, quando apareceu o Agile era muito para ser rápido. Qualidade era uma coisa que todos tinham que fazer, mas isto tem as suas consequências, não significa que hoje em dia não exista já uma percepção diferente até daquilo que são os contextos Agile. Temos claramente aqui hoje em dia uma atenção muito especial para este contexto de introduzir dentro das próprias squads QAs, testers, para fazer todo este contexto de qualidade e, portanto, ainda é surpreendente ver que todas estas falhas ainda acontecem. E leva-nos a nós a pensar que ok, estamos a contar com tudo? Estamos a somar todos os custos que estão associados? Não conseguimos fazer. É difícil fazer todo este impacto, mas o que é certo é que ainda estamos a falar de valores que poderão ser muito maiores do que aquilo que é. É assumido, não é assumido, porém, o que é importante, sim, é que, pelo menos, se entenda que aquilo que era um custo, qualidade, testers, era considerado como um custo, hoje em dia
é algo que entrega valor, é algo cujo retorno, de facto, de entrega que está cada vez mais agressiva, é necessário que aconteça muito bem à primeira. E não falo só bem, é muito bem à primeira. E isto só é, de facto, conseguido se houver alguém dentro do contexto, entre as equipas das squads, dentro, enfim, não só das squads, mas dentro de um contexto global de controle de qualidade, existam pessoas a olhar especificamente para a área de teste e para a área de qualidade. E, de facto, isto é o nosso foco. Nós estamos muito mais habituados a lidar com o risco. Não estamos completamente focados em temos que corrigir isto, temos que corrigir os problemas. Não, estamos num ponto daquilo que é a nossa independência, aquilo que se falava de testes independentes há uns anos, continua quase válido, embora se tenham embutido dentro dos contextos Agile, mas eles, de facto, precisam desta distância crítica e precisam de ser construídos para que nós consigamos ter o distanciamento suficiente para conseguirmos identificar problemas, possibilidades até que algumas inconsistências, e, de facto, o nosso objetivo é sermos cada vez mais analistas de risco, sermos cada vez mais aquilo que é a forma como relatamos e como informamos a possibilidade de alguns riscos poderem acontecer e fazemos isso com testes. E para isto somos, de facto, pessoas que nos preparamos, pessoas que até, mais uma vez, congratulo o PSTQB, nos ajuda, de certa forma, também a dar um empowerment nesta função, que é, de facto, precisamos nos preparar, eles preparam-nos e as pessoas têm que ser preparadas e têm que aprender e ser treinadas para que sejam eficientes e produzam, de facto, toda a eficácia e, obviamente, quanto mais rápido, e isto, a rapidez é um fator bastante primordial, que é quanto mais rápido, melhor, e precisamos também de acompanhar o próprio movimento de sprints. Mas quando falamos de QAs, testas, eu gostava que todos olhassem para aqui e garantidamente vão se identificar com tudo isto que aqui está. Porque é, de facto, o nosso trabalho no dia-a-dia. É absolutamente fantástico como é que nós, uma área que era um custo, hoje em dia, para mim, é uma área de muito valor e é uma área de muito valor que tem um conjunto de atividades dentro do contexto, desde organizar até executar, que associado ainda a ter que ser um expert da arquitetura, a ter que ser um conhecedor do valor funcional que é que nós estamos aqui a tratar em termos de negócio, ajudar todos os stakeholders, isto é, todos os que estão envolvidos connosco. O que há, de facto, é a cola, como os brasileiros dizem, peço desculpa de usar este termo, a cola de tudo aquilo que é o conhecimento e aquilo que é a comunicação dentro daquilo que é o contexto, seja ele Agile, seja ele o Agile, o Cascagem, como costumamos chamar, enfim, seja ele qual for o modelo, nós fazemos tudo isto, mas uma das características fundamentais que a QA tem que ter, e isto eu faço muito questão de falar com as pessoas com quem trabalho, temos de trabalhar muito a comunicação, temos que saber informar e comunicar, e temos de ter aqui uma distinção com quem é que estamos. Estivemos a falarmos com um programador, estamos a falar com programadores, temos que conhecer um pouco mais também daquilo que eles fazem, e isto é válido para qualquer uma das áreas enfim, interlocutores com quem estamos a falar. Portanto, este fator comunicacional é extremamente importante. E reparem, estamos a falar de um universo muito grande de atuação do próprio QA. Bola de prata, eu chamo-lhe até aqui o santo grau da qualidade. A automação tem sido, de facto, o santo grau, como eu disse, enfim, de tudo aquilo que é o pensar que vamos ser mais rápidos, o pensar. E a automação faz sentido. A automação faz muito sentido. Eu próprio tenho, já desde e diria-vos há 15 anos atrás, quando comecei o meu primeiro projeto de automação, tínhamos algumas dificuldades. Tivemos sempre dificuldades, principalmente naquilo que era percebermos onde é que o retorno
do investimento que nós estávamos a fazer, fazia sentido. E começámos a ter aqui algumas percepções e ultimamente então tenho aí vários projetos a decorrer grandes, com muito nível de automação, mas estamos num momento em que temos que pensar seriamente o que é que de facto queremos fazer com a automação, porque a automação é boa e continuo a achar que é um caminho que devemos seguir, mas de certa forma é preciso perceber primeiro o porquê da automação, onde é que a vamos usar e olhar para aquilo que são os nossos resultados enquanto analistas daquilo que são as execuções. É importante perceber que um dos temas fundamentais poderá ter aqui alguma importância, onde hoje em dia a regressão é de facto a região se calhar mais sexy onde nós podemos usar a automação, mas será que tem tudo a ver com isso? Olhando aqui para este gráfico, obviamente cada caso é um caso, mas 30%, isto aqui representa um pouco aquilo que é a atuação de um QA, de um tester, no contexto global, em que temos aqui fatores, em que 20% normalmente do seu tempo é dedicado à regressão, depois temos tudo o resto, 30% às novas funcionalidades, mas aqui um ponto onde nós achamos que é extremamente importante olhar com atenção para a parte da automação, já o temos feito em alguns projetos, é na criação dos dados. Os dados ocupam 30%, ou em média 30%, daquilo que é a atividade de um QA. E, portanto, a prioridade para mim deve ter aqui uma classificação onde nós devemos perceber onde é que, de facto, temos valor naquilo que temos como desafio para com a automação. E todos deverão ser automatizados? Bom, quanto mais existe a evolução de interações em termos de sprint, maior é algo que é o esforço de manutenção. E este facto, o esforço de manutenção, se não se tiver aqui algum cuidado com aquilo que é a evolução do próprio, até a ambição de crescimento da automação, poderá ser aqui, de facto, um bottleneck muito grande, porque a manutenção dos casos de teste são, de facto, hoje em dia, o grande desafio de perceber até onde é que é o ponto de retorno do valor entre o criar novos e o manter. Vamos testar com mais frequência? Claro que sim, essa é a grande ideia, e é aqui que nós vamos mostrar até que o retorno sobre o trabalho manual é, de facto, que tem valor, e é de facto aí que nós vamos ganhar e justificar o investimento que foi feito na automação. Mas atenção, é preciso, dentro de um processo de automação, olhar para criar, é importante. E isso devem ser até equipas bem técnicas que devem normalmente estar responsáveis por essa criação. Mas depois precisamos saber onde usar, como usar, que dados usar e, essencialmente, avaliar os resultados dessa automação. E, portanto, isso tem que nos trazer aqui alguma confiança naquilo que é a abrangência da cobertura que nós podemos ter aqui e qual é que é, de facto, o ponto de equilíbrio e o ponto onde nós achamos que começamos a ter ganhos efetivos na automação. Obviamente que o trabalho de fazer um script tem sido absolutamente fantástico e muito se tem feito, e até às vezes tenho medo em algumas situações, usando até ferramentas como a nossa UNTX, que permite fazer até desenvolvimento de scripts automáticos sem precisar de saber uma linha de código. Mas, atenção, o trabalho não é só esse, não é só desenvolver. E quando se começa a desenvolver muito, é preciso percebermos que temos aqui um conjunto de atividades processuais e precisam, de certa forma, de ciência humana para gerir toda a nossa automação. E nada melhor do que também percebermos que, para uma automação, não só a ferramenta, nós, portanto, podemos fazer toda a automação ou dependente da framework, enfim, podemos falar aqui de imensas. Inclusive, quando cheguei aqui há 7 anos atrás, falei de BDD, vinha lá do Brasil e chamaram maluco, BDD, o que é isso, BDD? Gherkin, isto tem aqui coisas giras para ter...
uma linguagem estruturada, mas isso obriga a que, pelo menos, todo o contexto, isto para se tirar valor, não quer dizer que nós não estejamos a fazer, estamos a fazer também, mas o verdadeiro valor deve começar no início do ciclo. E se o início do ciclo está a fazer também, precisamos de pensar, de facto, temos isso. No entanto, porém, não termina na escolha e este, de facto, continua a ser aqui a tecla e continua a falar da manutenção, porque, de facto, é um dos problemas e uma das falhas, por vezes, que não se pensa no início que poderá ser um problema e é, de facto, o grande busilis, é que esta palavra faz sentido, e que o grande busilis da questão hoje em dia é como é que nós gerimos o que é a criação versus a manutenção e versus a utilidade que esses scripts podem trazer. E, obviamente, aqui nunca, mas isso acho que fundamental perceber, é que nunca se conseguirá totalmente substituir a atividade humana. A atividade humana de testes é demasiado analítica para se conseguir algum dia, não sei, se calhar estou a dizer aqui, daqui a 20 anos arrependo-me do que é que estou a dizer, mas também já não estou cá neste meio. Mas a questão é, quem é que deve ter aqui o ownership? Quem é que, de facto, é o propulsionador de tudo aquilo que é necessidade? E, para mim, claramente, o QA e o teste funcional é o responsável, seja por fazer manual, seja por fazer automatizado. Precisa de fazer scripts? Não, ele pode ter uma equipa ali do lado que lhe faça a parte de scripting, porque é a praia deles, eles querem fazer esse desenvolvimento, façam. Mas a utilização e a identificação do que é necessário fazer, acho que o teste funcional tem essa ambição. Depois, em termos daquilo que é a sua utilização, enfim, onde é que ela é maior, onde é que é menor, é discutível, mas claramente a parte manual, nas novas funcionalidades, testes de sistema e UAT vão ser sempre aqui tarefas que necessitarão muito da parte manual. No entanto, as outras nós podemos já ter aqui um forte investimento e uma forte introdução de automação controlada pelos QAs e pelos testes funcionais. Depois, cada caso é um caso, não reduzir isto de facto a só, depende aqui um bocadinho do contexto, a momentos do ciclo de vida. Obviamente, cada momento é um momento, cada momento tem a sua necessidade, mas há aqui um conjunto de desafios que é preciso perceber. Colocar em continuous testing tem os seus problemas, tem as suas vantagens, é de facto muito bom, principalmente nós achamos, e temos isso como exemplos aqui de alguns projetos, que é a componente de validação dos ambientes, que é sempre um grande problema na parte da automação, porque nem sempre os ambientes estão disponíveis. Nós dizemos, ok, vou correr o set ou o meu set toda a noite. Não conseguimos, porque aqui, vamos ter aqui a correr backups de base de dados e não temos ambiente. Portanto, cada contexto é um contexto e o tema da automação deve ser, em cada um dos momentos, ser visto de uma forma muito séria, percebendo quais é que são, hoje em dia, até os próprios desafios de cada uma dessas áreas. E nunca haverá só uma cultura de teste apenas só porque eu vou fazer automação. Não, é um erro. Tudo aquilo que vocês viram lá atrás, todas aquelas atividades são fundamentais para que depois, uma delas que lá está, é a automação, e essa automação nos possa ajudar no nosso dia-a-dia a sermos eficazes e cada vez mais eficientes. E, por último, queria acabar aqui, já me estou a alongar, julgo que faltam uns minutos, sobre a inteligência artificial. Será que nós vamos conseguir ganhar? E o que é que conseguimos ganhar com a inteligência artificial? Hoje em dia, vou-vos dizer, tenho estado aqui com várias pessoas da Noesis e, enfim, outras entidades que nos têm aqui também colaborado connosco, e nós temos colaborado em projetos em que tentamos perceber o que é que a inteligência artificial, num curto prazo, num médio prazo, nos poderá dar. Há algumas ferramentas que já possibilitam algo, mas o que nós temos identificado, não quer dizer que amanhã não apareça aí alguma surpresa, mas que ainda existe algum percurso a fazer neste contexto. Obviamente que na parte unitária já temos aqui algumas vamos chamar máquinas inteligentes, que já conseguem analisar e ajudar muito os programadores na componente de desenvolvimento, de testes unitários, de identificação rápida e de execução rápida. Também já temos algumas ferramentas de interface, enfim, o nosso próprio NTX, a nossa ferramenta Low Code Solution, para
a área de testes, já consegue até fazer aqui alguma atuação. Estou a falar principalmente dos objetos de OutSystems, em que já conseguimos identificar e trabalhar toda aquela dinâmica que a própria geração de IDs diferentes em determinados momentos, eles já conseguem olhar para as telas e olhar para a tela e perceber quais é que foram os objetos que foram alterados e até fazer logo essa readequação e não se perde, pelo menos aqui, esse tempo de ir um a um a fazer os níveis de manutenção são sempre muito grandes. E depois, na parte de manutenção, como eu estava a dizer, é importante porque essa identificação, seja dos IDs, seja dos nomes de campos, tem de facto importância, porque, como eu tenho estado a falar, a manutenção de facto amadora hoje em dia que nós temos na área de qualidade e principalmente na automação. E, portanto, acho que aqui tem um espaço muito grande e um espaço onde parece-me ser bastante interessante a utilização no futuro da inteligência artificial. Temos também aqui um ponto fundamental, geração de dados. Geração de dados é um tema muito querido. Nós temos muita da automação a fazer geração de dados constantemente. Muito do nosso esforço também tem sido aqui dentro deste contexto. Se a inteligência artificial vier aqui, enfim, conseguir-nos ajudar a ter logo um conjunto de informações self-service, será fantástico, mas como vos digo, a inteligência artificial é algo que estamos um bocadinho à espera também onde é que ela nos vai ajudar. Não querendo considerar se vai ajudar ou não vai ajudar, vamos preparar. Há, de certa forma, aí alguns movimentos, principalmente de fornecedores de ferramentas, que já se começa aqui a perceber que há uma certa vontade de descer e que possa tornar, pelo menos, essa inteligência artificial um valor e um ativo muito forte, primeiro para a área de qualidade e depois para os projetos onde estamos envolvidos. Era isto que eu vos tinha para dizer. Mais uma vez, muito obrigado por estarem a assistir a este teste em Portugal. Como vos disse, já é um prazer voltar aqui a uma casa que eu também considero minha. Comecei lá no primeiro evento com uma palestra também e fui um dos colaboradores ativos dentro do contexto. Perdi aqui um bocadinho o rastro, mas durante 6 anos no Brasil e voltei, já estive presencialmente aqui, achei absolutamente fantástica a quantidade de pessoas e o interesse e, para além do interesse, muita qualidade que as palestras têm trazido e é extremamente interessante termos alguém que fomenta esta comunidade e obrigado PSTQB Portugal por esta oportunidade mais uma vez e à Noesis também por me ter convidado para fazer mais uma vez esta palestra. Então, tenham o resto um bom dia, um bom teste em Portugal e divirtam-se. Obrigado.